Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gay Crypto. Um bom dia e um ótimo dia de trabalho a todos. E bora começar nosso investidor consciente falando sobre sobre a nossa abertura de mercado, né? O nosso novo candle semanal e o que esperar aí pra semana, tá, rapaziada? Então, sem mais delongas, bora lá pro semanal. Já deixa o like no vídeo, seu comentário aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, né, rapaziada? Pra gente continuar aí trazendo esses vídeos e continuar crescendo junto, beleza? Então bora lá falar sobre Bitcoin, sobre oportunidades e o que nos espera, né? As zonas que temos que enfrentar, tá? Rapaziada, é o seguinte, então uma das primeiras resistências que a gente venceu, né, é a resistência do candle semanal da semana passada, que fechou no dia 23 de maio, né? Que essa resistência aqui nos 30 mil dólares 299, 30 mil dólares 300, estamos vencendo essa resistência no candle semanal que abriu no dia de ontem, né? Então a gente teve abertura e já tivemos esse pump para cima. Então a gente tem que também tomar cuidado com isso, né? Porque consequentemente isso pode causar uma reversão para nós ao longo da semana, tá? Ainda mais saindo de uma acumulação. E temos uma resistência muito importante nos 31.300, tá? Então agora, depois que a gente marcou aqui nos candles, né, no corpo dos candles, fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar no gráfico, tá? Então, como eu tinha feito até um vídeo para vocês essa semana, na semana passada, tá? Que a gente está nessa acumulação aqui de vários e vários dias, beleza? O Bitcoin fez essa acumulaçãozinha aqui, tá? E agora rompemos para cima. A gente tem que ver o quê? Que a gente tem zonas de venda que foram respeitadas, né? Inúmeras vezes, resistências que foram respeitadas inúmeras vezes, aqui nos 31 mil dólares e 300, né? Todos esses volumes aqui, ó, foram respeitados inúmeras vezes. A gente só rompeu, né? A gente não teve a comprovação de um fundo aqui. A gente tem que vir, descer para fazer suporte nessa zona e continuar subindo. É o que naturalmente deve acontecer, né? Normalmente a gente sempre precifica as regiões que antes eram zonas de venda, agora como zonas de compra, para continuar subindo de maneira saudável. E o Bitcoin terá um grande desafio aqui nos 31 mil dólares e 300 também, tá? Aqui nessa zona a gente vai ter um desafio bem grande. Então seria interessante, né? Agora vamos vir para 4 horas. Seria interessante a gente ver no gráfico do Bitcoin hoje, até mesmo 4 horas dele falta aí 1 hora e 36 minutos e já teve uma certa negação aqui, né? O 4 horas anterior, né? Que aconteceu da 1 às 5 da manhã também, já teve uma negação. Seria interessante que a gente fizesse, né? Um movimento de pullback, tá? Que basicamente a gente rompeu para cima, agora a gente vem comprovar suporte aqui nessa zona para daí realmente desafiar os 31.300. Isso seria mais saudável, tá, rapaziada? Porque eu acredito que se a gente subir direto, a gente tem grandes chances de bater aqui em cima e voltar a cair, beleza? Voltar a cair, porque isso não vai ser saudável, tá? Não vai ser legal, né? Isso aqui vai ser um movimento, pô, muito manipulado. Porque se a gente realmente cair a partir daqui, a gente vai vir buscar liquidez, né? A gente vai vir buscar aqui a gente vai ver pessoas vendendo Bitcoin para que a instituição possa manipular o preço para cima, tá? Então, rapaziada, sem mais delongas, né, falando para vocês, enquanto o Bitcoin não ultrapassar os 31.300 aqui, eu não fico ainda muito otimista, tá? Tendo em vista que a gente está no mercado lateral, a gente tem que ser muito desconfiado. Então, eu vou até pegar um exemplo prático aqui para vocês, ó. Vamos vir aqui para trás um pouquinho, vamos voltar no tempo, né? Pegar a máquina do tempo de volta pro passado, né? De volta pro futuro e vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Aqui a gente teve um movimento bem parecido no gráfico do Bitcoin, ali por meados de maio do ano passado, tá? Que a gente estava numa acumulação até parecida de certa maneira, e daí a gente rompeu para cima aqui nesse candle, né? Quando a gente rompeu para cima nesse candle, olha o que aconteceu, presta atenção. Presta atenção, tá, pessoal? A gente, ó, bateu aqui, resistência, e depois a gente teve um rompimento, né? Quando a gente teve esse rompimento, a gente não veio comprovar suporte aqui de novo, né? A gente só subiu direto. Subiu direto, fez topo, e o que aconteceu depois? Entregou tudo. Então, muitas vezes vocês vão ver essas acumulações acontecendo, e quando elas rompem direto, sem comprovar um pullback de fato, que é um suporte de fato, elas acabam devolvendo tudo. Então a gente tem que cuidar com esse movimento do Bitcoin para que você não caia numa armadilha dessa, tá? Então se a gente vier comprovar um pullback ali de fato, fazer um suporte, né, naquele gráfico ali que eu estava mostrando, vai ser saudável, porque senão a gente pode ver um cenário igual esse aqui, tá? Igualzinho, beleza? A gente ir lá, formar um topo e daí voltar a cair, né? Só voltar aqui. Tá aqui a minha marcação, show. Tá? Pode muito bem acontecer isso aqui, beleza? A gente ir lá, comprovar um topinho e entregar tudo de volta que a gente está tendo agora, tá? Então, se o Bitcoin fizer isso, vai ser saudável, beleza? A gente vinha aqui comprovar suporte nessa zona no 4 horas, né? 4 horas é bacana de acompanhar para isso. A gente vinha aqui, comprova um suporte e daí a gente pode romper, beleza? A gente pode até cair um pouco mais do que isso, tá? A gente pode até mesmo vir até essa extremidade aqui, beleza? A gente pode vir até um pouquinho mais. Se a gente for pegar uma Fibonacci aqui e levar em conta, né? A gente pode vir até mesmo até 0,5. Não acredito que isso vai acontecer de fato, tá? Não acredito que isso vai acontecer de fato,
porque senão a gente estaria voltando abaixo dessa zona de resistência aqui, isso não seria nem um pouco favorável, né? Se for fazer um pullback saudável, a gente teria que fazer em 0,23 de FIBO, e muitas vezes acontece no curto prazo esses pullbacks em 0,23, tá, rapaziada? Então isso que eu queria deixar você ciente em relação ao gráfico do BTC, beleza? Vindo aqui para nossa carteira do trader da equipe, nosso SP500, tá? O que a gente pode esperar do nosso SP500? Pô, esse SP500 também subiu pra caramba, né? Subiu fervorosamente aí e a gente não comprovou fundo nessa zona de fato, não fez um pullback. Então, assim como o Bitcoin não fez, o SP500 também não fez e a gente precisa aqui de um pullback. Na média 8 a gente já rompeu ela, né? Que eu vi 4 horas a gente já rompeu ela, mas a gente ainda não veio aqui, né? Cair, fazer um pullbackzinho, precificar e voltar a subir, tá? Então vai ser interessante se tanto o SP500 fazer isso, quanto o Bitcoin, né? A gente vai ter uma dupla confirmação e uma própria real de que o Bitcoin vai dar mais uma esticadinha ali de 3 a 4%, isso dá uma oportunidade de curto prazo. Mas, rapaziada, por isso que é importante estar sempre parcialmente exposto, tá? Porque quando você quer só entrar no momento certeiro, no mercado sem tendência é complicado, tá? Eu mesmo opero swing trade e saindo de um mercado, de um cenário lateral como esse, ainda não é agradável, não é tão agradável para o swing trade. Por quê? Porque a gente não tem tendência, a gente simplesmente saiu de uma acumulação, rompeu para cima, né, e tem que comprovar suporte para continuar subindo, né? Então não é um movimento ainda realmente tão confirmado assim. É bom, de certa maneira, por quê? Porque o nosso long short ratio, né, falando agora de análise de sentimento, ele tá próximo de um contrato, de um long para cada short, tá? Só esperar carregar, rapaziada, que às vezes acontece, às vezes demora um pouquinho aí, ó. Nosso long short ratio tá perto aqui de um long para cada short, tá? Só que a gente tem que pensar o quê? Que todas as vezes que, como a gente está no momento de acumulação, o long short ele fica uma interpretação um pouco diferente, tá? Todas as vezes que a gente atinge resistências, né, aqui no preço do Bitcoin, isso aqui foi a acumulação que a gente passou vários dias, ó. Todas as vezes que a gente atinge resistência, o nosso long short ele tá lá embaixo, tá próximo de um, ó. Aqui, ó, atingimos resistência, olha onde é que tá o long short, perto de um. Atingimos resistência, onde é que tá o long short, perto de um. Atingimos resistência novamente, onde é que tá o long short, perto de um. Por quê? Porque é nesse momento que as pessoas, né, estão querendo comprar. E não necessariamente um long short deveria acontecer, né? Um long short perto de um é um long short saudável, porque significa que tem baixo interesse de compra. Mas dentro dessa acumulação ele está oscilando aqui, né? Ele está oscilando entre um e mais ou menos 2,28. Então quando a gente tem um long short lá em cima ele começa a cair, é aqui que a liquidez está acontecendo para que o preço suba, né? Não está sendo aqui embaixo. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se a gente tiver nosso long short começar a encurvar aqui para subir, né? Vocês vão saber que as sardinhas estão comprando, consequentemente o nosso preço do Bitcoin vai cair, tá? Vai ter mais correçãozinha. Então eu espero o quê? Eu espero um pullback, tá? Um pullback de alta aqui para ficar bacana. A gente teve muita compra a mercado, ó, compras a mercado absurdas, tá? Esse candle aqui, ó, se vocês forem comparar com as últimas compras a mercado, né? Foi uma das maiores compras a mercado que a gente teve nos últimos dias. Então a maioria das vezes que a gente teve compras a mercado desse tamanho, se formou resistência no preço do Bitcoin. Ó, aqui, ó, compra mercado equivalente, logo depois teve o que? Entrega, né? Compra mercado equivalente, o que teve depois? Entrega. Aqui também, ó, vamos ver mais um exemplo aqui também, ó, compra mercado absurda, entrega depois. E além disso, né, o RSI no 10 horas bem sobrevendido, ainda não chegou numa região extrema de sobrevenda, que é na região 70, mas próximo, né, que em 65 já está querendo encurvar. E é até interessante, cair um pouquinho para fazer aqui um pullback e voltar a subir no RSI também, assim como no gráfico do Bitcoin. Então, né, se a gente fizer isso, eu acredito que vai ser saudável. Só que se a gente subir direto, acredito que as pessoas vão comprar demais e o mercado vai ter que cair mais para ter uma liquidez, caso queira subir mais. Beleza? Para a gente subir acima dos 31.300, eu não acredito que isso vai acontecer de forma direta, tá? Não acredito que isso vai acontecer de forma direta. Mas é aquilo, né? Como eu já falei para vocês nos últimos dias, por isso que é sempre importante estar parcialmente exposto, né? Eu já tinha minha exposição em Bitcoin e Ethereum bem antes do Bitcoin romper aqui, beleza? Nesses fundos aqui eu já tinha me posicionado aqui em 27, já tinha me posicionado, né? Só tava mantendo posição. Ethereum caiu bastante também, eu me posicionei, tá? Quando o Ethereum veio aqui em 1.700, mais ou menos $1.700, bem quando ele fez esse fundo aqui, tava vendo o diário para ter certeza. Quando ele tava aqui nesse fundo aqui, eu já tinha me posicionado. Então, pô, você tem que aproveitar, porque a correção, né, quando a gente está no período corretivo do mercado, ainda mais em extremo medo, os movimentos são muito rápidos, tá? Muito rápidos. Beleza? Então, rapaziada, é isso, tá? Agora vamos falar um pouquinho de oportunidades, se a gente tiver um movimento sequencial aí do Bitcoin de alta.
Assim, ó, um ativo que tá bem bacana, tá? Para uma entradinha aí de curto prazo é a Vax. Achei legal, tá? Porque ela tá fazendo esse movimento aqui, ó. Um movimento acumulativo que na minha visão já tá dando um padrão para romper para cima, tá? Então se a gente pegar uma Fibonacci aqui e traçar ela, vocês vão ver que pelo menos até a 0,5 de Fibonacci, né? Rompendo aqui, comprovando rompimento, só até 0,5 já é 20%, né? Até 0,61, 30% e até 0,78, 43%. Obviamente que para a gente chegar no patamar desse ativo chegar a 40%, a gente precisa que o Bitcoin impulsione mais, tá? Mas tá bem interessante a Vax aí, é um ativo que eu gostei da projeção, do jeito que ela vem se movimentando, tá? A gente pode reparar no que, né? Que aqui a gente tem um fundinho, tá? Aqui a gente teve uma oscilação em um fundinho, resistência e rompeu. Ou seja, a gente teve uma zona aqui em 0,23 que foi feita de fundo e foi rompida, né? E agora ela está tentando aqui romper, mas está formando um topinho momentaneamente, acredito eu. Então, assim, qual que vai ser o momento seguro de entrar nesse ativo? Se você quiser fazer uma operação aí de curto prazo para poder aproveitar o movimento do Bitcoin com uma altcoin, é quando ela romper acima dessa zona. Por quê? Porque ela vai estar rompendo uma zona que foi rompida e está sendo comprovada como resistência. E se ela passar acima, ela vai utilizar essa zona como suporte, como já foi anteriormente, fez fundo duplo aqui, como se fez um fundo exaustivo aqui. Então seria interessante pegar a partir dos 27 dólares e 88 centavos para cima, beleza? E pô, isso aí é só até 0,5 já é 20%, que é um resultado excelente, é um resultado excelente. Beleza? Vamos dar uma olhada em outros ativos aqui também. Polkadot também achei interessante, tá? Fiz uma marcação aqui semelhante, beleza? Semelhante à da Vax. A Polkadot também, tá? Ela fez alguns fundinhos, um fundo exaustivo aqui e ela formou topo várias vezes nessa região de simetria baixista, tá? Simetria baixista. Isso que eu tô falando, rapaziada, é para curto prazo, tá? Obviamente que tem ativos aqui que, pensando no longo prazo, já estão em um ótimo preço de adquirir, como a Polkadot, é uma que eu não deixaria de aportar, né, aí nos 10 dólares por unidade que ela tá. A mínima dela vem em 6 dólares e 93 centavos, então, pô, é altcoin que a longo prazo vai te dar no mínimo 500%, de 500% para cima, tá? Então, assim, ó, basicamente dentro dessa simetria, agora falando de curto prazo, tá? Falando de trades curtos, ela é uma que está numa oportunidade bacana. Por quê? Porque essa região aqui baixista se formou topos várias vezes, né? E a gente teve um rompimento. Agora o que a gente precisa de um pullback, né? Assim como o preço do Bitcoin precisa, ela também precisa para continuar subindo, assim como a Avax precisa também, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, fazer um pullbackzinho, né? A gente rompeu, fazer um pullbackzinho, pô, vai ser show de bola, vai ser bacana, tá? Vai poder aproveitar um movimento bonito com a DOT. Eu vou pegar uma Fibonacci aqui só para vocês terem noção no gráfico diário, tá? Aqui, ó, ela só precisa criar volume, né? Que esse diário dela teve uma negativa bem grande aí, tá? Se eu for levar em conta aqui a Fibonacci e os fundos, tá? Só até a 0,5 dela aqui já dá praticamente 20% também. Então, pô, mais um ativo que no curtíssimo prazo aí pode te retornar 20% se o Bitcoin comprovar fundo ali de maneira saudável e continuar subindo, né? Mas é um ativo que está bem interessante também. Beleza, meus queridos? Vamos dar uma olhada em mais alguns aqui. Ó, Litecoin, vamos olhar o Litecoin. Deixa eu pagar aqui. Show. Vamos pegar o semanal do Bitcoin e fazer as nossas marcações, tá? Bom, então temos uma resistência aqui e temos um fundinho aqui. Vamos botar um vermelhinho, show. Voltamos pro diário, tá? Rapaziada, é o seguinte, o Litecoin tá interessante, por quê? Tá? Vou até mais um pouquinho mais curto prazo pra gente trabalhar esse gráfico. O Litecoin tá interessante por quê? Porque ele tinha feito esse movimento aqui, ó, um movimento de rompimento para baixo, de uma acumulação, tá, de cunha, fez um movimento aqui e rompeu para baixo, né? Mais ou menos um triângulo simétrico, se for pensar. Tá? E normalmente quando a gente tem um rompimento de um triângulo simétrico para baixo, a gente devolve depois o dobro para cima, né? Então se eu pegar essa projeção aqui, ó, do triângulo simétrico, tá, e botar para baixo, vocês vão ver que não foi exatamente igual, tá? Não foi exatamente lá embaixo, mas ela chegou bem próximo da projeção. Então, querendo ou não, agora ela tende a devolver o dobro para cima, né? Então, o dobro para cima praticamente jogaria o preço do Litecoin, né? Aqui nos 80 dólares, beleza? Aqui nos 80 dólares. Então, assim, ela tá retomando acima de uma zona de fundo, né? Ela aqui era uma zona de fundo que estava sendo respeitada, se não for levar em conta a simetria, né? Só tirar aqui. Se não for levar em conta a simetria, essa zona aqui de fundo estava sendo respeitada. Ela foi rompida de volta para cima e agora a gente está fazendo um movimento baixista. Outro movimento que vai ser legal, vai ser bacana se a gente fizer um pullback aqui para continuar subindo, tá? Vai dar oportunidade, beleza? Ela pode até formar uma xícara aqui, ó, uma xícarazinha dos deuses, tá? Ia ser bacana.
Deixa eu pegar aqui um arco, show. Se a gente fizer aqui uma xícara, vai ser show de bola, tá? Que a xícarazinha, basicamente, ela já fez o corpo da xícara, agora ela só precisa fazer o pullback com a alça aqui, ó, vai formar a alcinha da xícara, né? E se isso se concretizar de fato, tá? Normalmente fundos arredondados assim, eles dão essa projeção, a gente vai ter um movimento aí, pelo menos até a resistência. Então, olha aí, ó, eu nem tinha marcado, eu marquei a resistência antes de fazer a projeção da xícara para vocês verem como isso tem congruência, né? Então, a análise técnica é algo maravilhoso, tá? Então, um trade aí que pode te proporcionar no mínimo, né, de curtíssimo prazo, 8% ali até aquela resistência, tá? Mas tô falando de curto prazo, beleza? Tô falando aqui de curto prazo porque a gente tá no cenário lateral e a gente tem que ter cautela, tá? Ah, Gabriel, mas a tela em cima, até onde você falou e tudo mais. Então, bora lá pegar uma Fibonacci aqui, tá? E a gente vai pensar sobre isso agora. Rapaziada, seguinte, pode ver, até coincidiu com a zona de 0,23, tá? Então, até 0,23, 9%, tá? Agora, se ela ultrapassar aqui, né, essa resistência, essa simetria aqui, e vir até 0,38, já é mais 9,50%. Então, pô, mais ou menos aí 17 a 18%, né, de valorização para ela se a gente tiver rompimento dessa resistência aqui, né? Em média 20%, assim como a VAX e assim como a DOT também. Tá, meus queridos? Então, quis trazer essas oportunidades hoje aí para vocês ficarem cientes, tá? A gente precisa que o Bitcoin faça um movimento saudável para buscar liquidez ali onde eu mostrei no 4 horas, tá? A gente subiu bastante já, tá de certa maneira bem sobrevendido no 4 horas. Seria bem interessante se a gente viesse aqui formar um suporte, já que a gente rompeu valendo, né? Para que a gente possa ter liquidez, né? Pessoas querendo vender aqui para o preço continuar subindo. Tá, rapaziada? Então, passei o bizu para vocês, videozão top hoje aí com análise de algumas altcoins, né, com um parâmetro do que eu espero para o preço do Bitcoin, e vocês já sabem o que fazer, beleza? Então, tamo junto, deixa o seu like no vídeo se você gostou, deixa o seu comentário, sua dúvida aí que eu vou responder a todos, e se inscreve no canal. Tamo junto, meus queridos!